Desde a Grécia Antiga, a cada 4 anos o mundo se depara com o maior evento esportivo. Fala galera, meu nome é Caio Rezende e a pergunta que fica é: você saberia me dizer todas as modalidades que estão em disputa? Sabe por que alguns esportes como jiu-jitsu, futsal não são esportes olímpicos ainda? Veja aqui detalhes sobre todas as modalidades e respostas a essas perguntas. Mas antes, não se esqueça de dar aquela turbinada com a sua inscrição aqui no meu canal. Vai ser o empurrão que eu preciso aqui para o meu trabalho. Com certeza será a minha medalha de ouro. Se inscreveu? Então bora pro vídeo. Hoje está recebendo 12.750 atletas de 206 países disputando 46 modalidades. Vamos ver detalhes dos esportes que estão acontecendo agora em Tóquio. Basquete. Figurou como esporte de exibição e teve sua entrada definitiva em 1936 em Berlim. Não preciso nem falar quem são os maiores vencedores, né? Tio Sam. Basquete 3x3. Essa variação 3x3, que tradicionalmente se joga no 5 contra 5, está fazendo a estreia nos Jogos de Tóquio. Tiro com arco, modalidade que possui os sul-coreanos como potência na modalidade. Fato esse que paparam todas as medalhas de ouro nos Jogos do Rio em 2016 no Brasil. Ginástica artística. Aqui temos uma modalidade desde os tempos primórdios. Começou lá nos Jogos Olímpicos Modernos, em 1896. Existem vários atletas de altíssimo nível, o qual sempre estão levando medalhas para casa, como os japoneses, chineses, os russos, os americanos e algumas modalidades, os brasileiros. Nado artístico. Também chamado de natação rítmica, acrobacias aquáticas ou mesmo natação artística, esse nado sincronizado exige bastante resistência, flexibilidade e principalmente força. Nem preciso falar da necessidade de prender a respiração por bons períodos. Canadá e Estados Unidos costumam dominar essa modalidade. Atletismo. Essa modalidade é dividida em 3: corridas longas e curtas, lançamentos e saltos. As corridas longas geralmente são dominadas por africanos, assim como as curtas por americanos. Badminton. Foi inserido em 1992 nos Jogos de Barcelona. Podemos dizer que se trata de uma mistura entre o tênis e o vôlei, trocando a bola pela peteca, esporte esse dominado pelos chineses. Beisebol e softball. São modalidades semelhantes com certas diferenças. Entre as principais está o arremesso da bola. Tal esporte era apenas de exibição, passando a valer medalha em 1992. Em 2008 deixou de ser esporte olímpico e agora novamente estará voltando em Tóquio. Vôlei de praia. Creio que esse esporte não necessita de explicação, afinal, somos um dos países mais fortes da categoria junto com os Estados Unidos. Boxe. Tal modalidade vem sendo disputada desde 1904. Assim como no beisebol, Cuba e Estados Unidos dominam a categoria. Canoagem slalom. Bom, nessa modalidade, o canoísta tem que completar o percurso sob uma corredeira em menor tempo possível. Foi inserida nos Jogos de Munique em 1972. A corredeira é totalmente artificial, cheia de obstáculos. Te aconselho bastante a ver essa modalidade, é bastante interessante. Canoagem velocidade. Diferente da slalom, essa é praticada em águas planas, em baterias de várias distâncias. Também foi um esporte de demonstração até 1936, quando passou a valer medalha. Alemanha, Grã-Bretanha e Brasil dominam a parada. Ciclismo, BMX corrida. Modalidade de velocidade em pista de terra, com bicicletas com características determinadas pela organização. Ciclismo BMX freestyle. Modalidade estreante nos Jogos de Tóquio. Os competidores terão 2 chances de 60 segundos cada para mostrar as suas manobras. Ciclismo mountain bike. Nessa modalidade é percorrido de 4 a 6 km de trilha. Estreou como modalidade olímpica em 1996 em Atlanta. Geralmente os competidores fortes são os europeus. Ciclismo de estrada. Mais uma modalidade que existe desde os primeiros jogos em 1896. Pela primeira vez agora em 2021, o ponto inicial será diferente do ponto de chegada, modalidade também dominada por europeus. Ciclismo de pista.
Modalidade competida em uma pista fechada, também oriunda de 1896, tendo os britânicos como franco favoritos. Saltos ornamentais. Foi inserido como modalidade olímpica em 1904, no qual os competidores fazem saltos acrobáticos no momento dos saltos para a piscina. Hipismo. É uma das poucas modalidades que envolvem animais. Consiste na competição em que vários cavaleiros apresentam suas habilidades em provas de perícia, velocidade e adestramento. Esgrima. Modalidade no qual possui participantes fortes de todos os continentes, sendo imprevisível citar algum favoritismo. Esse esporte é disputado com espada, florete e sabre, que tem como objetivo tocar o adversário com uma dessas armas brancas. Futebol. Tá aí um esporte que muita gente não conhece, tô certo? Nas Olimpíadas, o esporte é reconhecido como o mais popular do planeta. Disputado por jogadores de até 23 anos de idade, é um esporte olímpico desde 1900 e, obviamente, sempre tem o Brasil como franco favorito ao ouro. Golfe. Modalidade que era esporte olímpico e deixou de ser lá no início do século passado, retornando recentemente em 2016. Handball. Em Berlim, em 1936, o handball se tornou um esporte olímpico. A modalidade tem as características do futsal, com algumas diferenças, como a principal, obviamente, jogar com as mãos, as restrições das linhas e quantidades de jogadores. Hóquei de grama. Esporte no qual é praticado tanto no gelo quanto na grama. Como estamos falando dos Jogos Olímpicos de Verão, serão disputados na grama, sendo 11 jogadores para cada equipe, disputando em 4 partes de 15 minutos. Judô. Foi inserido como esporte olímpico em 1964, realizada no Japão. Por sinal, arte essa de origem japonesa. Vale ressaltar que essa modalidade de luta costuma garantir umas boas medalhas ao Brasil. Karatê. Outra modalidade japonesa, agora em 2021, teremos em Tóquio a estreia dessa luta, que por sinal terá vários países com chances de medalha. Maratona aquática. Aos poucos, a disputa em águas abertas se popularizou, fazendo o Comitê Olímpico inserir a modalidade como esporte olímpico em 2008 em Pequim, com a disputa dos 10 km. Pentátulo moderno. É uma modalidade curiosa, pois agrega hipismo, esgrima, natação, corrida e tiro em uma única competição. Modalidade olímpica desde os Jogos de Estocolmo em 1912. Hungria e Suécia são os países fortes. Ginástica rítmica. Tal ginástica desenvolve harmonia, graça e beleza em movimentos criativos, traduzidos em expressões pessoais através da combinação musical, teatral e técnica. É um esporte olímpico desde 1984 em Los Angeles. Tem a Rússia como forte candidato a medalhas. Remo. Em 1900, o remo estreou nos Jogos de Paris. Posteriormente, já foi cancelado em alguns jogos devido a problemas climáticos. O programa atual dos Jogos de Remo consiste em 14 provas. Rugby. Se trata de um esporte coletivo de intenso contato físico. Originado da Inglaterra, concebido como uma variação do futebol, o jogo se trata de uma disputa territorial. Na sua principal modalidade, joga-se com equipe de 15 jogadores e o objetivo principal é ultrapassar a linha onde ficam os postes e apoiar a bola sobre o chão. Nova Zelândia costuma impor medo nesse esporte. Vela. Praticado desde os Jogos de 1900, modalidade que também é conhecida por iatismo, esporte que envolve barcos movidos exclusivamente por propulsão à vela que são impulsionados pelo vento. Tiro. Modalidade que se encontra desde os primeiros Jogos Olímpicos, sendo que apenas 2 situações não houve a competição. Nos Jogos Olímpicos, tal modalidade é dividida em 3 categorias: carabina, pistola e tiro ao prato, com distâncias de 10, 25 e 50 metros. Estados Unidos, China e Coreia do Sul dominam no esporte. Skate. O esporte mais recente que a maioria das modalidades, fez a sua estreia em Tóquio, inclusive deu a primeira medalha do Brasil de prata. Promete ser uma ocasião bastante importante para esse esporte que ainda sofre bastante preconceito. Escalada.
Mais um esporte que irá estrear nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Dividido em 3 categorias, o esporte requer força, habilidade e resistência, flexibilidade e estratégia. Inspirada nas práticas de montanhismo, a escalada esportiva é realizada em muros artificiais. Surf. Outro esporte a estrear como modalidade olímpica. Historicamente, a maior potência são os Estados Unidos, mas recentemente os brasileiros têm faturado bastantes conquistas também. Natação. Em 1908, nos Jogos de Londres, foi a primeira vez que as piscinas foram utilizadas. Esporte com grande variedade de modalidades, tem vários países com grandes chances de medalhas. Tênis de mesa. A estreia do tênis de mesa como esporte olímpico ocorreu em 1988, nos Jogos de Seul. É uma das modalidades com maior supremacia de um país, no caso, a China. Taekwondo. Esporte que nasceu na Coreia do Sul. Começou a valer medalhas no esporte em 2000, nos Jogos de Sydney. Como já era de se imaginar, os coreanos são favoritos na modalidade. Tênis. Esse esporte estava nas primeiras Olimpíadas modernas, foi removido em 1924 e retornou em 1988. Ginástica de trampolim. Consiste em uma apresentação de 20 elementos técnicos, entre eles mortais para frente, para trás, duplos e acrobacias. Tornou-se uma das modalidades em Sydney em 2000. Triatlo. Esporte que combina natação, ciclismo e maratona, modalidade que há vários países com chances de medalha. Vôlei. Desde 1964, é uma das maiores esperanças de medalhas para o Brasil, afinal, é muito tradicional na competição. Polo aquático. Esse esporte é uma espécie de handball nas águas, esporte que apareceu nas Olimpíadas de Paris em 1900. Halterofilismo. O levantamento de peso está presente desde os Jogos de 1896 em Atenas. China e alguns países do bloco soviético têm bastante tradição na conquista de medalhas dessa modalidade. E completando a nossa lista temos luta. Tal esporte tem a categoria dividida em duas, luta greco-romana e luta livre. Ambas começaram lá no início dos anos de 1900. Os atletas russos e os americanos costumam ser os maiores vencedores de tal esporte. Para um esporte ser olímpico, existe uma série de critérios que precisam ser votados pelo Comitê Olímpico Internacional, como atratividade para os veículos de comunicação, apelo pela juventude, igualdade de gênero. O esporte precisa ser regido por uma federação internacional. Esse é o critério que complica alguns esportes, como o futsal, por exemplo, que é regulado pela FIFA. E a não inclusão nos Jogos Olímpicos se dá por um conflito de interesses entre a FIFA e o Comitê Olímpico, assim como no caso do jiu-jitsu, que precisa ser praticado por homens em no mínimo 75 países e 4 continentes, assim como para as mulheres em 40 países e 3 continentes. Vale ressaltar que o jiu-jitsu tem muitas confederações espalhadas pelo Brasil e mundo, o que complica bastante a situação. Mas e aí, galera, qual desses esportes aqui são do seu interesse? Praticam algum deles? Deixe aqui embaixo o seu comentário. Eu particularmente sou apaixonado por futebol e me amarro muito em ver a ginástica artística e também o basquete. E fico alucinado mesmo aqui com a sua inscrição que você irá fazer aqui abaixo. Me dá aquela força inicial para poder trazer toda semana assuntos bem legais aqui para você. Deixe o seu joinha caso tenha gostado aqui do conteúdo. Obrigado de coração, galera, por ter assistido o vídeo até aqui. Deixarei aqui ao lado algumas sugestões de vídeo para vocês. Isso é tudo, pessoal. Um abraço.